Estava quente nos trópicos, um tipo de calor desconhecido para os homens a bordo das caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, lideradas pelo explorador italiano Cristóvão Colombo. Fazia meses que esses homens haviam deixado suas cidades natais na Europa. Até então, a Europa era tudo o que eles conheciam. Eles receberam uma tarefa difícil e até mesmo perigosa. A Espanha contratou Colombo para encontrar uma nova rota ocidental para a Ásia. Eles precisavam de novas rotas para negociar e comprar especiarias. Mas esse não era um trabalho simples. Quer dizer, atravessar o oceano nunca é fácil. Mal sabiam aqueles marinheiros que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. "Terra à vista!" alguém deve ter gritado a bordo. Mas quando eles finalmente pisaram naquela nova terra estrangeira, descobriram que não estavam na Ásia. Eles haviam desembarcado nas Américas. Você provavelmente já ouviu essa história antes. Historicamente falando, Colombo chegou às Américas em 1492. Mas o que teria acontecido se as caravelas de Colombo tivessem enfrentado uma tempestade letal no Oceano Atlântico e nunca tivessem chegado ao Novo Mundo? Como seria a história de hoje? Vamos partir do princípio. Ninguém descobriu nada. Quando dizemos que as Américas foram descobertas, estamos meio que ignorando as milhões de pessoas que viviam aqui. Veja bem, as Américas só foram descobertas do ponto de vista da Europa. Colombo só teria descoberto algo se, quando chegasse lá, tivesse se deparado com hectares e mais hectares de terra vazia. Mas esse não era o caso. Em segundo lugar, Colombo não foi o primeiro explorador a desembarcar nas Américas. Acredite ou não, mas os vikings chegaram às costas americanas no século X. Suas expedições foram bem documentadas e aceitas pelos estudiosos. Veja a seguir o que pode ter acontecido. Por volta do ano 1000 d.C., o explorador viking Leif Erikson navegou até um lugar chamado Vinlândia. Nome bonito, não é? Atualmente é uma região do Canadá chamada Terra Nova, mas sua tripulação não ficou por muito tempo. Eles chegaram e encontraram dezenas de nativos americanos cochilando sob suas canoas viradas. Eles tentaram fazer alguma troca, mas imagino que os vikings não foram muito amigáveis e os americanos não gostaram muito deles. O relato dos vikings sobre o encontro mostra que eles se sentiram em menor número e ameaçados, então navegaram de volta para suas terras. Isso faz sentido, não? Como eu disse anteriormente, havia milhões de pessoas vivendo no gigantesco continente das Américas. Qualquer estrangeiro estaria em menor número lá. Agora dê uma olhada em como era a América do Norte antes de nosso amigo Cristóvão chegar lá. Ela não era dividida nos estados normais com os quais estamos acostumados. E se Colombo nunca tivesse chegado, os Estados Unidos provavelmente nunca teriam sido unidos. Afinal, havia centenas de indígenas norte-americanos vivendo nessas terras, e eles viviam em suas próprias tribos, muito diferente dos europeus. Não é correto pensar que não havia sistemas políticos em funcionamento nas Américas antes da chegada dos europeus. Só precisamos entender que eles eram diferentes dos que estamos acostumados hoje. Quando os europeus chegaram, importaram seus sistemas de crenças consigo, desde crenças religiosas e sistemas linguísticos até coisas tão simples como hábitos de vestuário. Se as Américas tivessem se desenvolvido por conta própria, talvez seu senso de moda fosse completamente diferente hoje. Veja bem, os europeus já tinham um senso de moda desenvolvido quando chegaram ao Ocidente. Eles usavam coisas como isso e isso, mas isso não funciona muito bem nos trópicos, não é mesmo? Para eles, a moda tinha a ver com a demonstração de um certo status econômico. Já nas Américas, isso não existia. Para os indígenas norte-americanos, as roupas eram principalmente funcionais e relacionadas ao clima. Em climas mais quentes, os nativos usavam panos curtos para cobrir suas partes íntimas. Eles andavam descalços e usavam sapatos conhecidos como mocassins. Sim, semelhantes aos mocassins que você provavelmente possui. Em climas mais frios, eles recorriam ao uso de parcas de couro e pele. É claro que tinha também as roupas especiais usadas para cerimoniais. Portanto, imagino que se Colombo nunca tivesse chegado às Américas, marcas como Gap, Hollister e Forever 21 nunca teriam existido. Mas podemos viver com isso, não é mesmo? Aqui está uma ideia maluca. Digamos que por volta do século 17, os nativos americanos tenham desenvolvido habilidades complexas de engenharia. Eles construíram grandes barcos, talvez um pouco menores do que os tradicionais navios europeus, e decidiram se aventurar pelo oceano. Digamos que foram eles que chegaram às costas europeias, em lugares como Espanha e Portugal. Eles levavam presentes e mercadorias para negociar, é claro. Essa também era uma prática comum entre eles em seus países, conhecida como potlatch.
É claro que eles foram recebidos com desconfiança pelos europeus, que só haviam feito comércio com a Ásia. Mas com esse encontro invertido, um tipo diferente de relacionamento começou entre os nativos americanos e os europeus. Como os europeus não reivindicavam a posse das Américas, os povos do chamado Novo Mundo não eram considerados inferiores a eles. Na verdade, eles estavam lado a lado como iguais, cada um com seu próprio poder e conjunto de conhecimentos. Os nativos americanos ensinaram aos europeus um novo tipo de sistema de governo, um sistema mais descentralizado. Portanto, as estruturas de governo modernas seriam muito diferentes. Talvez os europeus tenham decidido que 4 anos era muito tempo para alguém deter o poder de decisão, então implementaram eleições menores e mais frequentes. E a paisagem das cidades europeias também mudou muito. Em vez de enormes estátuas feitas de cobre e bronze, mostrando homens em navios a caminho das Américas, os europeus construíram totens em homenagem às suas alianças com os nativos americanos. Em termos de conhecimento médico e medicinal, eles tinham muito a trocar. Enquanto os europeus estavam fazendo avanços na medicina tradicional, os americanos haviam desenvolvido um conhecimento impressionante de ervas capazes de curar uma série de coisas. Antes que se dessem conta, os europeus estavam vendendo diferentes variedades de plantas em seus estabelecimentos farmacêuticos. No entanto, eles tinham uma grande barreira: o idioma. Como os europeus nunca chegaram às costas americanas, eles também nunca ensinaram seu idioma aos americanos. Então, talvez nesse cenário, ambas as culturas trariam seus melhores linguistas e tentariam criar um novo idioma do zero, algo que pudesse ser compreensível de ambas as perspectivas e que englobasse ambas as visões de mundo. As implicações disso na vida moderna seriam realmente profundas se você parar para pensar. Digamos que essa linguagem recém-criada incluísse alguns símbolos e desenhos. Veja bem, os nativos americanos geralmente contavam histórias usando símbolos conhecidos como pictogramas. Às vezes, eles eram bastante literais. Como você pode ver, uma montanha era representada por, uma montanha. É uma loucura pensar que esse sistema de comunicação existe há 5.000 anos, já que foi inventado pelos sumérios. E talvez até os teclados de nossos laptops viessem equipados com esses símbolos, e você poderia escrever e-mails mais divertidos e visualmente híbridos do que os atuais. A paisagem americana também teria mudado. Veja bem, se nem Colombo nem nenhum dos outros europeus que vieram depois dele tivessem chegado ao chamado Novo Mundo, as cidades da América Central e da América Latina seriam completamente diferentes do que são hoje. Talvez os impérios movimentados da época, como o Inca, o Maia e o Azteca, tivessem crescido imensamente. Para ser justo, eles já eram bem grandes quando os europeus chegaram lá. Algumas cidades maias pré-colombianas eram tão grandes quanto Londres e Paris medievais em termos de população. Mas, nossa, o Império Maia teria crescido tanto que poderia ter se espalhado por toda a América Central. Eles poderiam ter desenvolvido sua arte de construção de pirâmides a ponto de conseguirem construir uma pirâmide ainda maior do que a de Gizé no Egito. Assim, turistas viriam de todo o mundo para visitá-la. E na América do Sul, digamos que a região poderia ter se transformado em uma enorme floresta, maior do que a Amazônia. Os Incas poderiam ter se espalhado pelos Andes e depois para o continente. Lugares como o Brasil e a Argentina nunca existiriam. Mas em seu lugar haveria assentamentos tropicais de sonho, que teriam se tornado uma referência mundial em vida sustentável.